Boa tarde, queridos amigos da Rádio Mundial. Sou Alan Fernandes, estamos aqui em busca de conhecimento. Programa exibido todas as quartas-feiras, nas 14h30 às 15 horas. E como na quarta-feira anterior, na quarta-feira passada, nós estávamos aqui novamente com o grupo da parceria, falando sobre os dimensionais, o despertar, como eu identifico um dimensional, como eu sou, qual é o chamado, como que nós conseguimos respirar nessa frequência dimensional, como conseguimos trabalhar essa frequência. Novamente eu estou aqui com o Rafael Hungria, nos estúdios da Rádio Mundial. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alan. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós vamos continuar o nosso papo, né, Rafael? Nós paramos na quarta-feira passada explicando um pouco mais, né, sobre o que eram os dimensionais. E hoje eu acho bom a gente entrar um pouco mais na história, né? Como que se originaram as frequências, as energias, enfim, até as linhas de pensamento. Rafael, primeira coisa que eu gostaria que a gente esclarecesse um pouco mais da linha dimensional, que sendo um ser dimensional, junto com a história da humanidade, existe alguma integração, existe alguma sintonia entre o ser dimensional e as linhas de pensamento que existem hoje, ou seja, as religiões? Tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa que ligam essas duas origens? Sim, existe toda uma ligação, tem tudo a ver. Porque, como nós dissemos no programa anterior, os dimensionais foram os seres que foram enviados para o planeta Terra para realizar uma missão, um compromisso, né, em auxílio à humanidade. O problema é que esses conhecimentos, todos esses fragmentos que foram deixados pela história da humanidade, dentro das linhas de pensamento, das religiões, foram distorcidos, né? Foram se perdendo ao passar dos tempos. Então, a gente encontra a presença de muitos seres, de muitas figuras ilustres, muitos personagens que fizeram a diferença na humanidade e deixaram muitos conhecimentos, muitas informações, muitas chaves que hoje nós precisamos resgatar e reativá-las. Rafael, então, assim, o que a gente pode perceber com isso? Que quando se pega uma determinada linha de pensamento, uma religião, um esoterismo, um espiritismo e etc., você encontra, sim, uma fragmentação da origem, né, verdadeira, da origem da humanidade verdadeira, mas não um contexto completo. E existiu, então, assim, como que a gente pode pontuar, como que a gente pode imaginar que aconteceram essas variadas linhas de pensamento? Como, na sua opinião, nas suas pesquisas, como se deu origem a essas variadas linhas de pensamento? A história da humanidade, ela está muito fragmentada. Então, a gente tem algumas pesquisas que nós fomos a descobrir que, no início da colonização do planeta, né, houve realmente a chegada, a vinda de raças extraterrestres para o planeta. E existia aqui uma civilização, a humanidade planetária, né, o ser humano primitivo. E ele foi, de certa forma, usado como trabalhador para que essas raças pudessem realmente fazer a sua exploração no planeta, de minérios e tudo mais. No decorrer da história... Essa é a história dos Anunnakis. Exatamente. Depois de um período, foi a chegada dos dimensionais, daqueles seres que vinham de outros pontos de origem para auxiliar a humanidade neste processo de evolução. E principalmente auxiliar essa humanidade planetária, né, da Terra. E, Rafael, só colocando um parênteses, qual foi o objetivo desses seres para ajudar? O que estava acontecendo no planeta Terra que o planeta Terra precisava de ajuda de seres de outras origens para o desenvolvimento? Assim, são seres diferentes do que estavam. Existiam os planetários, os dimensionais. Por que eles precisavam dessa ajuda? Porque estava dentro do plano divino, cósmico, dimensional, realmente realizar esse apoio, esse auxílio na evolução em planetas de terceira dimensão, para humanidades de planetas de terceira dimensão, né? E essas raças colonizadoras vieram realmente para realizar um trabalho de exploração e colonização e também deveriam auxiliar na formação da genética, no aprimoramento da genética da raça humana. Perfeito. Né? A parte consciencial, a parte espiritual, digamos assim, o desenvolvimento mental, evolutivo do ser humano na Terra,
de certa forma, caberia aos dimensionais vir ajudar. Sim. Só que como nós dissemos anteriormente em outros programas, os dimensionais vieram e se perderam aqui, esqueceram a sua origem, houve aquela queda. Houve a densificação, né, da Exatamente. matéria. Exato. Eles vieram como seres mais energia do que matéria. Na hora que densificaram, Sim. esqueceram de quem eram? Seria Sim. isso? Sim, e de tempos em tempos eram enviados novos grupos, novos seres para realizar esse impulso de despertar, de, digamos assim, de resgate, não só dos dimensionais, mas também dos planetários que precisavam de uma evolução. Então a gente encontra, na época da Suméria, por exemplo, Perfeito. alguns registros de conhecimento que foram deixados. Depois no Egito, também muita coisa existe nas escolas de mistérios, né? Nas tradições que a gente encontra do passado, que ainda ficaram, né, remanescentes do Egito, Perfeito. que era conhecimento passado diretamente pelos deuses, né? Pelos seres que vinham passar essa informação para a população. Depois na Grécia também a gente encontra alguns fragmentos desse conhecimento, né? E a nossa história traduz hoje do que a gente pode encontrar uma origem, digamos assim, de um conhecimento e da presença dos dimensionais de uma forma mais explícita, Sim. digamos assim, e registrada na história da Índia, na Índia Antiga. Tá. Principalmente no que diz respeito ao conhecimento dos Vedas, do Mahabharata, né, e do épico que traduz um pouco dessa história de Ramayana. Tá. Então, a partir daquele estágio ali, naquele impulso que houve na Índia, muitos conhecimentos foram passados, principalmente por algumas divindades. Conhecimentos originais ainda. Sim. De certa forma, sim, que hoje estão um pouco fragmentados, né? Que deram origem à yoga, ao vedantismo, ao hinduísmo, Perfeito. ao krishnaísmo, várias tradições, né, da Índia. Uhum. E a figura de Krishna, por exemplo, na Índia Antiga, trouxe muitos conhecimentos, como a reencarnação, a vida após a morte, a evolução cósmica, a origem dimensional e extraterrestre do ser humano. Olha né? só. E principalmente a ideia do compromisso cósmico que tínhamos que realizar na Terra, que eles chamavam de Dharma. Sim. Que através do Dharma, que era o dever do ser humano em realizar a sua missão aqui na Terra, ele iria se libertar do karma, que eram seus débitos. Os débitos realizados Exatamente. nas vidas anteriores. Então, naquela época, na Índia Antiga, já era passado esse conhecimento, que é o conhecimento dos dimensionais, né? Sim. De uma forma fragmentada. E a presença desse grande ser, Krishna, deu impulso a um grande período de espiritualização do planeta. Era o início de um estágio de evolução para trazer para a humanidade um grande impulso, né? Depois vieram outros seres, né, que foram trazendo isso, principalmente naquela região do Oriente, que foi ali o berço de um conhecimento muito espiritualizado. Muito espiritualizado. Assim. Rafael, posso abrir aqui para os nossos ouvintes poderem claro. interagir com a gente em relação a tirar qualquer dúvida. Para os queridos ouvintes da Rádio Mundial que queiram tirar dúvidas com o Rafael, dúvidas sobre os dimensionais, sobre a origem da humanidade, o assunto que está agora sendo discutido e trocado por conhecimento, podem ligar para o telefone DDD 11, número 3016 1764. Repetindo, DDD 11, número 3016 1764. E voltamos aqui com o Rafael, coordenador do grupo da parceria, explicando mais para todos nós sobre a história da humanidade, principalmente focando a perspectiva dos dimensionais. Então, Rafael, várias fragmentações foram realizadas a partir do conhecimento original da Suméria, da Grécia, da Índia Antiga. Do Egito. Então, o que a gente pode perceber é que é tudo uma coisa só, né? No final, os deuses mudam de nomes. Mas são os mesmos com as mesmas atitudes. Sim, é como se a humanidade fosse recebendo impulsos e fragmentos e parcelas do conhecimento, para ir aos poucos resgatando a sua origem. E montando o quebra-cabeça. Montando esse quebra-cabeça. Rafael... Tanto é que, só para concluir assim, lá na Índia, logo em seguida ocorreu um impulso maior de renovação com a vinda daquele movimento iniciado por Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda. Né? Que ele trouxe todo um conhecimento para compreender o lado mental e psicológico do ser humano, né? Que hoje a gente conhece como as linhas da vida. As linhas da vida. Que ele demonstrou o caminho que é da iluminação, ou seja, o caminho do meio, como compreender o sofrimento, o equilíbrio, as emoções, o equilíbrio emocional. Os ensinamentos do budismo, que ficaram, né, como fragmentos hoje, demonstram muito bem esse caminho, né? Assim como do taoísmo também, na China, com Lao Tse, né?
e depois o confucionismo também. Perfeito. Nós temos já um ouvinte aqui na linha. Alô? Alô? Olá, com quem eu falo? Genival. Oi, Genival, tudo bem? Tudo bom. Manda bala, Genival. Qual é a sua dúvida aqui pra gente, cara? Eu queria perguntar para ele aí sobre devido ao Brasil ser um país de várias raças, né? Todo mundo vem gente para cá. Como é que isso influi no dia a dia de cada pessoa, nos relacionamentos, no fim a gente se relacionar com essas pessoas? Isso, qual que é o lado positivo disso ou não? Da miscigenação? Isso. Perfeito. Vamos lá, Rafael. Essa miscigenação que ocorre no Brasil, ela tem um propósito realmente, porque muitos seres, muitas almas estão reencarnando aqui no Brasil para formar realmente um polo, um ponto muito forte de energia para essa nova era que nós estamos entrando, né? Então existe um reencontro de muitos seres que percorreram por diversas linhas de pensamento no passado e que estão confluindo aqui para o Brasil. Isso tem uma razão de ser, né? Porque o Brasil será o berço da nova humanidade, né? Diante das coisas que estão por acontecer aí em breve. Perfeito. Tá respondido, Genival? Alô? Acho que já foi. De toda forma, nossa, assunto interessantíssimo. Isso dá um programa, né, cara? O que o Brasil promete, né? O que nós temos de condição de trabalhar com energia. Então, Rafael, vamos continuar aqui nas linhas de pensamentos. Você estava finalizando ali a parte do Buda, né? Enfim. Taoísmo. Isso. Lá no Oriente ocorreram muitos impulsos do conhecimento, né? E são muito positivas, são muito importantes para a gente compreender essa parte interior do ser humano, né? Sim. Como você vai se conhecer. O autoconhecimento, né? Então, lá no Oriente, os impulsos os dimensionais foram muito voltados para que nós encontrássemos dentro de nós essa questão do eu superior, através da meditação, através de trabalhos da yoga e de tudo mais, né? São várias práticas e que hoje estão aí, de certa forma, ainda como fragmentos daquele conhecimento, né? Para aquela época do planeta, que da vibração do planeta, era importante esse tipo de prática e de conhecimento, né? Perfeito. E os impulsos que vieram posteriormente, né, no Ocidente, no caso, foram trazidos por grandes civilizações. A gente conhece bem a história de Moisés, né, que deu depois a origem ao judaísmo, que depois deu origem aos estudos esotéricos da Cabala, né? Sim. Então, a gente também encontra no islamismo, né, na tradição de Maomé, todo um conhecimento que também foi muito deturpado, né, que demonstra a presença de consciência de seres que trouxeram alguns conhecimentos importantes para a Terra e que depois a sua contraparte esotérica se transformou no sufismo. Sim. Que é um conhecimento muito importante também. Rafael, então, olha só, em todas linhas de pensamentos que eu pude pesquisar na minha vida, durante todos os trabalhos realizados, uma coisa ficou bem clara. Os maiores conhecimentos, as maiores profecias, digamos assim, elas foram repassadas por um ser que não era daqui. Exatamente. Era de outro planeta, de outro lugar. Seja ele era um ser diferente. Deus, era um ser diferente. Que tinha habilidades paranormais, que tinham, de certa forma, uma consciência diferenciada. Manipulava a matéria. Manipulava as leis da terceira dimensão e trazia sempre uma mudança, um divisor de águas na história da humanidade. O que o ser humano fez em cima do que esses seres deixaram é outra coisa, é outra história. É outra história. Por quê? Porque lembra aquelas raças planetárias que vinham colonizar a Terra, que estavam aqui e fizeram algumas coisas, entre aspas, erradas? Perfeito. Eles, de certa forma, manipularam as religiões também, no decorrer da história. Criaram ou já existia? Criaram em cima de fragmentos que eram verdadeiros, porém manipulando essa história para o interesse deles. Oportunistas. Então, entre aspas, essa batalha entre o bem e o mal, na verdade, sempre existiu, porque aparentemente as religiões deveriam trazer a nossa libertação, o caminho da consciência. Não, isso não acontece. E não aconteceu. Não acontece. Infelizmente. Eles deixaram a coisa até um certo ponto e os pontos fundamentais que libertariam o ser humano dessa prisão, que é a terceira dimensão aqui, né, para que ele realizasse sua real consciência de compromisso na Terra, foi escondido, foi ocultado da humanidade. Hoje, nós temos, as pessoas estão completamente dogmadas, né, estão completamente, assim, quadradas em relação
ao que ela segue, a crença dela. Ou seja, se você conversa com algumas pessoas de religiões diferentes, ela defende completamente. Não, o meu Deus que é bom, o seu é um lixo. Né? O seu Deus é ruim, o meu é bom, o meu que salva. Sim. Então, foram criados dogmas, né? Foram criados dogmas, o conhecimento está muito perdido, assim. Foi por isso que a presença de Jesus Cristo, daquele cara que veio à Terra, foi para mudar isso. Unificar novamente. Exatamente. Só que o que ele deixou foi o que foi mais distorcido, mais manipulado, infelizmente. A presença dele, o que ele deixou, o que ele fez aqui, a gente vai revelar, estamos pesquisando, nós vamos descobrir isso. A humanidade precisa saber a verdadeira história de Cristo. Isso é o nosso compromisso. Exatamente. Queridos amigos da Rádio Mundial, nós vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos com mais dimensionais e a unificação das linhas de pensamento com o coordenador do grupo da parceria, Rafael Hungria. Até logo! Chegou o mais avançado polimineral e multivitamínico com múltiplas funções inovadoras. Desenvolvido com a mais alta tecnologia, atua diretamente nas células, promovendo o equilíbrio do biorritmo, aumenta a imunidade e ajuda no prolongamento da vida. Seus efeitos rejuvenescedores auxiliam no bloqueio da ação dos radicais livres, evitando o envelhecimento precoce. Multiox, o polimineral e multivitamínico do futuro. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 11 3675 0777. 3675-0777 ou pelo site www.douradoalimentos.com.br. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Nós voltamos aqui para os estúdios com o Rafael Hungria e o grupo da parceria, conversando mais sobre seres dimensionais, a origem da humanidade, a unificação das linhas de pensamento, o que as religiões têm a ver com os seres dimensionais. O que aconteceu? Esses fragmentos de conhecimento, por que existem tantas religiões se a criação é uma só, né? Então, Rafael, uma pergunta também que eu acredito que vários ouvintes têm para te direcionar é: qual é, então, hoje, a forma mais fácil de se gerar a conexão à essência matricial? Aos verdadeiros deuses bons, né? Então imagina que todo mundo que está ouvindo está percorrendo o seu caminho e todo mundo está querendo realizar o seu caminho. Hoje, quais são as medidas que a gente pode tomar para realmente atrair essa frequência divina, única e verdadeira da humanidade? Esse movimento de resgatar essa coisa verdadeira, ele, de certa forma, ele deu início no século XIX, né? Quando as primeiras escolas esotéricas começaram a transmitir um conhecimento de unificação das linhas de pensamento. A Teosofia, da Blavatsky, a Rosa Cruz, né, entre outras, que também foram manipuladas e distorcidas. Conforme os interesses dos seus líderes. Existem muitos fragmentos ainda, mas foi um movimento muito importante, né? Em seguida veio o kardecismo, o espiritismo, que surgiu na França, depois no Brasil ele se expandiu muito, né? E a gente pôde perceber que deu início naquele momento uma espécie de comunicação com seres de outros planos. Perfeito. A humanidade começou a resgatar uma comunicação direta, só através do espiritismo, né? Ok. Então, começou a perceber que realmente a única forma da gente buscar esse conhecimento de uma forma direta é através de contatos. Conexão espiritual, princípio. A princípio foi através do plano espiritual, porque precisava dar início a esse resgate, né? Sim. Só que agora nós estamos entrando num período, num ciclo, que esse trabalho vai começar a ser resgatado como ocorria no passado, né? Através de contatos físicos e verbais com essas consciências dimensionais que estão sempre estiveram presentes na Terra e estão buscando agora renovar, trazer a boa nova realmente de novo para a humanidade, para unificar e resgatar esses conhecimentos perdidos aí. E serão através de contatos e interações físicas e verbais, como sempre ocorreu no passado, né? Sim, e isso, bom, tudo que a gente já conversou nos programas anteriores, Rafael, vocês do Projeto Portal já têm essa facilidade de comunicação verbal com os antigos deuses. Exatamente. Existe esse grupo aqui no Brasil, o Projeto Portal, assim como outros grupos estão tentando gerar essa frequência, mas ainda não chegaram no ponto que o projeto chegou, né? E que está realmente estabelecendo essas interações físicas e verbais com esses nossos parceiros, né, da humanidade,
e que estão aí para trazer muitos benefícios para nós e resgatar esse conhecimento. E esses benefícios são em que área, Rafael? Área da alimentação, área da saúde, área da tecnologia, né? Área do conhecimento, né? Resgatar a origem da humanidade. Tudo que diz respeito ao conhecimento humano, medicina, ciência e filosofia, né? Então, eles querem realmente trazer esse novo impulso, fazer o que eles sempre fizeram no passado. E já tem um acúmulo de informação que está sendo repassado para a população, tipo... Nos programas anteriores eu até propaguei a data errada. Eu pensei que você estava fazendo encontros todas as quartas-feiras, mas eu vi que isso mudou. A princípio são as quintas-feiras aqui em São Paulo. Qual o horário, Rafael? De 2 até as 6 da tarde. De 2 às 6 da tarde, aí, pros amigos ouvintes que querem participar da troca de conhecimento, ir em busca do conhecimento, entender melhor a nossa história, os nossos destinos, entender resgatar o passado para entender o futuro, todas as quintas-feiras com o grupo da parceria das 2 às 18 horas no Jabaquara, né? Exatamente. E o telefone para contato, para agendar esses encontros é o número DDD 11, número 3459-9945. Falar com Karina ou Thalita. É interessante porque todo esse impulso que ocorreu na humanidade, as religiões, né, as tradições, foram presenças físicas e verbais de seres, né, de parceiros que transmitiram um conhecimento direto para aquele povo. Perfeito. Né? E por que não? Isso não vai acontecer novamente? E não está acontecendo novamente. Por que essa resistência que as pessoas têm? É uma resistência, assim, imposta. Exatamente. Assim, absurdamente. A gente, dentro das religiões, a gente escuta que apenas uma pessoa pode ter comunicação com Deus, exatamente, né? E todos os outros têm que seguir o que aquela pessoa fala, né? E agora não. Agora nós temos que arregaçar essas mangas e abrir a mente. Pessoal, a gente tem que abrir nossas mentes e começar a buscar esse conhecimento, usando as ferramentas do passado, sim, mas a gente tem que aprender a atualizar o conhecimento, a gente tem que buscar o novo. As coisas não param, as coisas são dinâmicas. Se a gente ficar preso em tradições, estagnado em dogmas, em doutrinas e grupos, nós não vamos evoluir. Nós temos que buscar essa unificação, buscar essa integração, essa síntese do conhecimento, separando aquilo que está defasado e trazendo aquilo que é essencial e ainda serve para os tempos de hoje, para essa integração. Então nós temos que nos unir realmente, temos que buscar essa fusão dos grupos, das consciências, essa unificação consciencial, né? Porque já é tempo de todos estarmos caminhando juntos e não mais nessa separatividade, nesse conflito, nessa disputa, nessa competição de conhecimento, de filosofias e grupos e religiões. Né? Exatamente. Esse é o maior objetivo da humanidade. A união, ela promove milagres, né? Exatamente. Isso eu vejo pelos estudos que eu fiz em relação à vida de Jesus Cristo, é que todo momento que ele conseguia agrupar as pessoas, né, todas com o mesmo objetivo, ele realizava fenômenos absurdamente milagres, complexos, os milagres, né? Eu vejo que dentro do projeto isso acontece muito, né, dentro do Projeto Portal. Existem grupos trabalhando frequências diferentes e cada frequência dessas geram alguns milagres, pequenos milagres ou materializações, né? Exatamente, porque nós temos que gerar essa frequência de contatos físicos, né? Então a gente tem que buscar essa atualização. E o Projeto Portal, ele está com esse objetivo de unificar os conhecimentos, de buscar essa propagação, de trazer esses benefícios através dessa parceria com os nossos seres parceiros dimensionais. Deixar o ser humano completamente independente. Né? Ou seja, você é dono das suas ações, você é o seu Deus criador, o que você pode fazer pelo seu mundo, né? Exato. E desta vez, o impulso está vindo novamente. Nós estamos recebendo a presença desses seres. E será que agora, nesse novo momento da história, nós vamos permitir que esse governo oculto manipule o conhecimento e distorça a informação para escravizar novamente a humanidade? Ótimo ponto, governo oculto. Rafael, em 1 minuto, defina para todos nós como que o governo oculto atua. Muitas pessoas esquecem que existe também uma força negativa, manipuladora e subliminar. E eu gostaria que você passasse para a população, para todos os nossos queridos ouvintes,
ficarem de orelha em pé e perceber como que essa atuação oculta influencia no dia a dia, negativamente? Bom, segundo informações dos nossos parceiros dimensionais, que são os seres da luz, existem raças extraterrestres com intenções negativas no planeta. E elas estão por trás dos governos. Digamos assim, são 3 facções. Elas que estão por trás de toda essa manipulação. Através da alimentação, através da mídia, através das indústrias farmacêuticas, através das empresas multinacionais, da economia mundial, manipulam de uma forma que deixam a humanidade escrava, sem conhecimento, sem informação, sem buscar o caminho que realmente trará uma nova era para esse mundo. Então essa manipulação precisa acabar. E eles já estão sendo convidados a sair da Terra. Nós temos que trazer a luz, trazer realmente esse fogo do conhecimento, carregar essa tocha para a humanidade e acabar com toda essa manipulação. Já está na hora. Essa palhaçada. E os grupos precisam se unir para isso acontecer. E o Projeto Portal vai caminhar de braços abertos com todos aqueles que estiverem dispostos a isso. Rafael, agradeço demais a sua presença mais uma vez aqui na Rádio Mundial, no programa Em Busca de Conhecimento, comigo, Alan Fernandes, e para todos os ouvintes que querem fazer um encontro, participar do encontro amanhã, novamente, número DDD 11, número 34599945. Deixo as últimas palavras de despedidas para você, Rafael. Obrigado, Alan, queria agradecer, obrigado, Rádio Mundial, e todos os ouvintes. Então a mensagem é essa, temos que nos unir, é um momento de união. Vamos buscar o conhecimento, vamos abrir nossas mentes e vamos estar em parceria, porque os nossos parceiros do espaço estão aí. Eles estão querendo conversar com todos nós, todos. Então vamos buscar o caminho, vamos abrir nossas mentes. Que o amor se estabeleça e a luz se propague. Perfeito. Até a próxima quarta. Valeu.